Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e neste vídeo então nós vamos continuar falando da importância da cura emocional para o sucesso na vida, em qualquer área da sua vida, né? E nós estamos usando o exemplo de Jacó. Se você não viu a primeira parte, é importante que você veja, eu vou deixar na descrição, tá bom? A primeira parte desse vídeo. E lá na primeira parte, então, eu falo um pouquinho sobre como Jacó, então, adquiriu os traumas que ele teve até então. E eu falei um pouquinho também de como desenvolveu ali aquela situação da frustração dele com relação às promessas de Deus, até o momento em que Jacó teve o primeiro encontro com Deus através de um sonho, né? Este sonho, então, fez com que ele percebesse que, mesmo em meio a toda aquela tristeza, aquela culpa que ele estava passando ali, Jacó estava imensamente triste, ele estava mergulhado ali na culpa, ele teve um encontro com Deus. E esse primeiro encontro foi através de um sonho, e ali Jacó percebeu, entendeu que Deus ainda queria cumprir as promessas na vida dele. E Jacó já não tinha mais essa confiança. E a gente fala um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo, tá? Então, foi importante esse momento em que Deus apareceu para Jacó ali em sonho, para dizer a ele que ele podia seguir, que Deus estava com ele. Se ele não tivesse aquele momento ali com Deus, provavelmente Jacó não teria motivação para continuar. E Deus sabia disso. Então ali foi um primeiro momento em que Deus começou a curar Jacó. Jacó, ele precisava ainda da cura, por exemplo, da baixa autoestima, os medos que ele desenvolveu. E então ele continuou o caminho. Chegando em Padã Arã, se encontrou ali com Labão, e Labão fez uma proposta a ele, de que ele trabalhasse para Labão. Só que é interessante que ali ele mostra a baixa autoestima. Ele se mostrou, né, disposto a trabalhar de forma gratuita, como um escravo, para você ver o tamanho da baixa autoestima de Jacó. E o próprio Labão corrige a situação dizendo: não, eu não quero que você trabalhe para mim de graça, eu quero te pagar. Então ele não reconhecia o seu valor, ele não entendia quem ele era. Então, mesmo tendo o primeiro encontro com Deus, ele ainda não tinha sido curado. Ele só as frustrações com relação a Deus tinham sido curadas. Ele tinha compreendido que Deus continuava com ele, que aquela promessa ia se cumprir. E então ele passou ali aproximadamente 20 anos ali com eles, com muito medo de sair dali. Ele sabia que teria que voltar para a terra dele, mas ele tinha medo de tirar as filhas dali e causar novamente aquele problema de brigas entre famílias, separação entre famílias ou até morte. Então ele adquiriu um pavor, um medo disso. E ele acabou ficando ali naquela situação, amarrado ali. E ele só saiu dali porque Deus chegou para Jacó e disse para ele que era o momento de ele sair. Então ele arrumou as coisas e saiu porque Deus o mandou sair. Porque por ele mesmo ele estava preso àquela situação. Ele continuava, e é interessante que a rejeição que o pai dele teve com relação a ele, a preferência que o pai dele teve com relação a Esaú, ele repete. Isso mostra que existe uma continuidade. A gente observa e observa o comportamento dos nossos progenitores e tendemos a copiar isso, a passar adiante. Ele faz o mesmo com Lia e Raquel. Mesmo naquela época em que existia, né, leis que obrigavam um homem, quando ele casava com duas mulheres, de tratá-las de igual forma, com os mesmos benefícios, oferecendo os mesmos benefícios. Então, ali você percebe essa continuidade dessa rejeição. Ele estava fazendo a mesma coisa que o pai dele tinha feito com ele estava fazendo com Lia. Olha que interessante isso. Quando ele então decidiu voltar, que Deus mandou ele voltar, ele precisava ser curado. Ele tinha muito medo de morrer. Ele tinha muito medo que o irmão o matasse. E o medo dele aumentou, porque agora ele tinha uma família.
ele tinha esposas, né? Então ele precisava cuidar daquela família. Então o medo dele aumentou substancialmente. Então quando ele chegou ali naquele encontro, ele precisava de um encontro com Deus. Então ele se retirou e foi ter esse encontro com Deus. Ele precisava de uma direção de Deus. O que ele deveria fazer? Embora ele já tivesse um plano bem definido, ainda assim o medo fazia com que ele não acreditasse que aquele plano poderia dar certo. Ele foi então encontrar-se com Deus e talvez aquele meio ali de oração e clamor a Deus, o anjo apareceu para ele. O próprio anjo do Senhor, que creio eu que era o próprio Jesus Cristo. Ele começou então Jacó começou uma luta com aquele anjo porque ele queria a bênção. Essa bênção para Jacó representava justamente toda a cura, toda a força que ele precisava para que ele passasse por aquela situação difícil. E naquele momento então que o anjo pergunta o nome dele, ele entende uma série de coisas. Por exemplo, quando ele diz meu nome é Jacó, ele lembra de tudo o que aconteceu no passado. Da sua culpa por ter enganado o pai, por ter separado a família. Tudo aquilo vem à tona, né? As falhas de caráter, e ele está disposto a qualquer coisa para receber a cura ali, as bênçãos de Deus, inclusive morrer, porque se ele estava ali lutando, ele estava disposto à própria morte. Então era isso que Deus queria de Jacó, uma entrega total, uma disposição total às bênçãos de Deus. Entende? Ali, então, Deus estava entendendo que ele estava preparado para cumprir o propósito de Deus, que era, então, favorecer toda a humanidade com a salvação através dele, né? Porque ele geraria as 12 tribos. Jacó, né? Quando ele teve esse encontro com Deus, ele foi curado. Entendeu que Deus estava a tal ponto com ele o abençoou de tal forma que ele não precisava temer mais nada, que Deus estava à frente dele. E essa questão também de baixa autoestima, ele mostra que ele acabou vencendo também. Porque ele chegou diante do irmão, embora com toda a reverência, ele não fez tudo que o irmão dele queria. O que ele fez? Ele fez o que deveria ser feito. Em vez de ter ido para a cidade onde estava o pai dele, ele foi para o caminho que ele deveria ir. Então ali já mostra que ele estava sendo curado com relação à baixa autoestima. Porque uma pessoa de baixa autoestima dificilmente deixa de agradar um outro. Então, se ele estivesse ali ainda com aquela baixa autoestima, ele teria seguido então Esaú e ponto final, para agradar Esaú. Ele não, o rejeitado, a pessoa que tem baixa autoestima, ele não pensa nele e nas consequências de uma ação. Ele pensa somente em agradar o outro, porque ele precisa agradar o outro. Essa história, a história de Jacó, mostra o tamanho do poder que tem a mão de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida de alguém. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas, e esse propósito é relacionado a prosperar, a prosperidade. Porque Deus te dá talentos, Ele te dá dons, mas se você não souber desenvolvê-los, se você não entender qual é o seu chamado, você não vai, porque quando nós fazemos algo que nós amamos, que nós nascemos para fazer, nós fazemos com paixão, e aí o sucesso vem naturalmente. Você consegue entender? Então, toda vez que nós somos guiados ao propósito de Deus, nós temos sucesso. E quando nós nos entregamos completamente a Deus, Ele nos cura de todo o passado, entende? De tudo que o mundo disse que nós éramos. Ele nos dá uma nova identidade, foi o que ele fez com o Jacó. Ele mudou o nome, e foi tão sério que ele mudou o nome de Jacó, né? Porque antes Jacó era um enganador, tinha falha de caráter, era um medroso. Aí ele muda para Israel. Israel era símbolo de vencedor, ele lutou e venceu. De coragem, porque ele foi até o fim. Você entende isso? Ali Deus mudou a vida de Jacó. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que precisa de um encontro com Deus, que precisa viver, sabe, essa mudança de mente, essa mudança de crenças, que está cheio de ideias que o mundo colocou em você,
de que você não tem valor, de que você não consegue, de que isso não é pra você. Eu sugiro, meu irmão e minha irmã, que você tenha um encontro com Deus. E como você tem um encontro com Deus? Busque a Deus. Vá a uma igreja. Faça parte de uma igreja. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Se envolva nos projetos de Deus, na missão de Deus. Se entregue verdadeiramente a Ele. Ore todos os dias. Busque relacionamento com Deus. E você vai ver, meu irmão e minha irmã, que você vai ser totalmente transformado. O seu caráter, a sua vida e a prosperidade, ela virá naturalmente, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.